Especial da Câmara Municipal de Bueno Brandão a ser realizada nesta data, 28 de maio de 2015, em cumprimento da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Convido o senhor Arnaldo Evangelista de Souza, representante do senhor prefeito municipal, para fazer o uso da tribuna. Esse é seu. Pode ir. Informo aos senhores que a presente reunião tem por objetivo demonstrar e avaliar em audiência pública o desempenho da execução orçamentária e financeira do primeiro quadrimestre de 2015, assim como avaliar o cumprimento das metas fiscais previamente estabelecidas para o município de Bueno Brandão. Passo agora a palavra ao senhor Arnaldo Evangelista de Souza. Boa noite. Aqui nós vamos cumprimentar pessoalmente. Desejo uma boa noite. Boa noite. E estamos aqui novamente para a gente, como o presidente da casa já disse, demonstrar aqui o cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2015. Para isso, o artigo da Lei de Responsabilidade que fala dessa obrigação é o artigo 9, no parágrafo 4. Ele vem falando, vem nos orientando que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública. Então, eu creio que vocês todos estão com uma cópia desse relatório. A gente colocou desta forma, então, obedecendo essa orientação da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente evidenciou aqui nos quadros. Eu gostaria até de que vocês fizessem uma correção nesse primeiro quadro. Está aqui receitas fiscais no primeiro quadrimestre de 2014. Houve um erro de digitação, que na verdade é o primeiro quadrimestre de 2015. Vocês podem arrumar manualmente. Esse anexo 6 é o primeiro quadro. Anexo 6, relatório resumido da execução orçamentária. Receitas fiscais, primeiro quadrimestre de 2015 seria aí. E houve um erro de digitação, que era 2014. Então, esse anexo, ele vem justamente mostrar para nós que a receita prevista para o primeiro quadrimestre, no caso aqui, eu dividi em dois bimestres, né? No caso aqui eu coloquei a receita prevista para o primeiro bimestre, que compreende o mês de janeiro e fevereiro, era de R$ 4.064.018,16. Então, naquele bimestre, a receita efetivamente realizada foi de R$ 3.306.562,35. Então, houve uma diferença arrecadada a menor do que estava previsto, de R$ 757.455,81. Já no segundo bimestre, que compreende os meses de março e abril, a receita prevista era de R$ 2.780.220,54. E a receita efetivamente realizada foi de R$ 2.534.615,70. Sendo que a diferença arrecadada a menor foi de R$ 245.604,84. A diferença arrecadada a menor no primeiro quadrimestre é a soma das duas, do primeiro bimestre, que é os 757 mil, e mais 245 do segundo bimestre. Aí, compreendendo já o primeiro quadrimestre, a diferença arrecadada menor foi de R$ 1.003.060,65. R$ 1.003.060,65. Então, aqui a gente demonstrou nesse quadro que realmente estava previsto para arrecadar
Porque o tribunal, no início de cada exercício, ele pede que a previsão orçamentária que diz respeito à receita seja dividida em bimestres. Então, para cada bimestre, se você tem uma receita prevista de 20 milhões, você vai dividir essa receita nos bimestres de acordo com o histórico de cada bimestre. Eu tenho bimestre que, vou citar um exemplo, que entra em IPTU, outro bimestre já não entra. Então, os bimestres, você faz uma previsão maior, geralmente no início do ano, a gente acaba prevendo um valor maior, que a União recebe o imposto de renda, né? Dividido pelos municípios. A arrecadação passa a ser um pouco melhor para os municípios. Então, dentro dessa previsão, a gente faz essa divisão e manda para o tribunal. E aqui a gente colocou que estava previsto os valores e a gente não conseguiu efetivamente atingir nesse primeiro quadrimestre. Aí, continuando no nosso relatório dessa audiência, a gente tem o anexo 9, que demonstra os resultados da arrecadação até o quadrimestre, né? Resultado primário, que realmente são as receitas fiscais e as despesas fiscais. A diferença entre os dois, a diferença entre a receita e a despesa, que vai originar para nós o resultado primário, que nesse primeiro bimestre foi de R$ 286.083,33, ou seja, arrecadou-se R$ 5.688.568,33, e as despesas que o executivo contraiu, né, contabilizou, foi de R$ 5.402.478. Então, a receita, nesse caso aqui, ela está um pouco maior do que a despesa, justamente para ver esse equilíbrio, né? Esse equilíbrio entre a receita e a despesa. E o resultado nominal, que diz respeito à dívida do município, ficou em menos R$ 364.085,06. Na segunda página, a gente tem um anexo 14, que também é um anexo que foi instituído pela Lei de Responsabilidade Fiscal, é o comparativo das metas de arrecadação. É justamente aquilo que eu citei no início, né? Que a gente é obrigado, no início do ano, a fazer essa divisão da arrecadação por bimestre, observando o histórico de cada bimestre e as receitas arrecadadas de cada bimestre. Então, esse anexo 14, que a gente evidenciou aqui, ele está realmente fortalecendo o que a gente já disse no quadro anterior, que no primeiro bimestre a meta de arrecadação foi, no quadrimestre agora, no primeiro quadrimestre a meta de arrecadação era de R$ 6.844.238,70, e as receitas efetivamente arrecadadas foram de R$ 5.841.178,05, originando para nós a diferença arrecadada menor de R$1.360.65. R$1.003.060,65. E dando continuidade ainda nesse relatório, a gente está demonstrando aqui no anexo 7 as despesas do executivo dividida por função. No caso aqui, a gente demonstrou não é só a despesa do executivo, a gente compreendeu também o município todo, incluindo também o legislativo. Essa despesa é dividida por função justamente para a gente fazer, a gente poderia fazer uma pergunta assim: esse valor da despesa foi contraído em função de quê? Por exemplo, vocês vão ver nesse quadro aí que a função, o número 10, que é a função saúde, né, o que gastou, as despesas empenhadas foi R$ 2.618.428,78. Então, essa despesa aqui que a gente contraiu foi em função da saúde, né? A função 01, que é a função legislativa, é aqui da Câmara, né? As despesas empenhadas da Câmara
foram de 188.879,17, e o que ficou liquidado, ou seja, que a despesa que foi constatada em que ou o serviço contratado ou o material que foi adquirido foi recebido em perfeitas condições, né, foi dada a liquidação naquela despesa, então é uma dívida líquida e certa, só para, no caso, para executar o pagamento. A expressão liquidado significa isso, e que a despesa, ela foi, constatou-se que ela foi concretizada nas suas etapas, né? Inclusive foi emitida nota fiscal, seja nota fiscal ou de prestação de serviço que você contratou, ou nota fiscal de aquisição de alguma mercadoria, né? Então, aí vocês observando nesse anexo 7, vão ter todas as funções aqui do município, começando pela função legislativa, e assim a gente vai tomando ciência da despesa empenhada e na onde ela foi gasta, né? Para que função que ela foi gasta. E aí, totalizando o montante embaixo desse quadro, de despesas empenhadas de R$10.040.731,03. E a despesa liquidada, ou seja, já com nota fiscal e tudo, a despesa de R$5.562.012,62. Essa despesa é a despesa do quadrimestre já por função. Dando continuidade agora na página 3 do relatório, a gente evidenciou aqui o valor da receita corrente líquida. A receita corrente líquida são as receitas que a gente toma por base para fazer o cálculo de gasto com o pessoal. Então, toda vez que você fazer um gasto, apurar o gasto com o pessoal, você tem que levar em consideração a receita corrente líquida. E a receita corrente líquida, ela não é a receita total do município. Tem receitas que não entram, receita de capital não entra. Então aqui a gente está falando nesse anexo 5, que é justamente a receita corrente líquida, que a receita corrente líquida, que eu queria também dizer aqui, ela compreende o mês em questão e os 11 meses anteriores. Ela sempre compreende 12 meses. Então a receita corrente líquida, que compreende o período de maio de 2014 até abril de 2015, 12 meses. O valor apurado dessa receita corrente líquida é de R$16.241.660,98. Então, sobre esse montante que a gente faz o cálculo de gastos com o pessoal. E aí embaixo a gente vem colocando despesas totais com o pessoal. Primeiro a gente colocou no Poder Legislativo, nos últimos 12 meses, ou seja, compreendendo o período de maio de 2014 a abril de 2015, a despesa com o pessoal do Legislativo foi de R$450.459,84. Esse valor, ele compreende a alíquota de 2,77%, justamente da receita corrente líquida que a gente viu aqui em cima. Depois a gente evidenciou aqui a despesa de pessoal do Poder Executivo, também compreendendo o período de maio de 2014, aqui também está errado, aqui eu diria por gentileza, vocês corrigissem, é maio de 2014 a abril de 2015. Aí a despesa do Executivo somou um montante, despesa de pessoal, do Executivo, somou um montante nesse período de 12 meses de R$8.384.419,84. Esse valor corresponde a 51,62% da receita corrente líquida apurada nesse mesmo período, que é esse valor que a gente evidenciou no anexo 5 logo acima. E embaixo, aí a gente evidenciou aqui mês a mês
para os senhores terem a noção, né, do gasto total com o pessoal, da receita corrente líquida mensal, né, receita corrente líquida no mês, e quanto que o total da despesa com o pessoal representou, né, de acordo com a receita corrente líquida arrecadada em cada mês. Por exemplo, no mês de maio de 2014, a despesa total com o pessoal do Executivo foi de R$ 668.127,59. E a receita corrente líquida naquele mês foi de R$ 1.412.339,90. Então, o gasto do pessoal em percentual foi de 47,30%, né, da receita corrente líquida. A gente evidenciou os 12 meses até abril de 2015, né, e apurou-se um montante de despesa com o pessoal de R$ 8.384.419,84. E a receita corrente líquida, aquele valor que a gente já tinha mencionado aqui no anexo 5, que é R$ 16.241.660,98. E aqui também o total do percentual já dos 12 meses, 51,62%. A gente lembra que o Tribunal de Contas instituiu um limite prudencial de 51,30. No caso aqui, esses 12 meses, o município excedeu, ou no caso executivo, excedeu um pouco o limite prudencial. E o Tribunal de Contas ele instituiu esse limite prudencial, porque na verdade o limite total de gastos pessoais é 54%. Então ele instituiu esse percentual para que os gestores, né, tenham atenção, porque a folha de pagamento ela tem um crescimento vegetativo, ainda que você não dê aumento nenhum, ela tem um crescimento vegetativo anual por conta de quinquênio, né, são direitos adquiridos do servidor. Então instituiu essa Correção inflacionária. correção inflacionária, que é constitucional, né? O prefeito tem a obrigação de fazer essa correção. Bom, senhores, se tiver alguma dúvida a respeito do relatório, se a gente puder ajudar, estamos aqui para. Agora, dando continuidade, a gente vai fazer uma demonstração agora dos gastos com o ensino. A gente falou de pessoal, né, que por força da lei, né, a gente tem o executivo tem um certo valor, uma certa porcentagem com relação à receita para gastar com o pessoal. E também, por força de lei, ele tem um mínimo para gastar com a educação, que no caso todos sabem que é 25% da arrecadação. Então a gente colocou aqui, ó, o valor mínimo de 25%, né, que é instituído pela Constituição Federal no artigo 212, a ser aplicado no primeiro quadrimestre, seria de R$ 1.334.079,29. Isso porque a receita de impostos, decorrente de impostos e transferências correntes, somou um montante de 5.336.000, está logo abaixo aí, vocês vão poder ver. A receita somou um montante de R$ 5.336.317,17. Essa receita em que incide esse cômputo na aplicação no ensino. Então, sobre esse montante aqui é que vai incidir o percentual de aplicação na educação. Então, o valor mínimo que o prefeito, voltando, o valor mínimo que o executivo teria que aplicar nesse primeiro quadrimestre era de R$ 1.334.079,29. E o que foi efetivamente aplicado foi de R$ 1.267.428,98, que corresponde a 23,75% da receita, o montante da receita. Ou seja, aplicou-se um pouco menos do que nesse primeiro quadrimestre do que é exigido por força de lei. Eu coloquei uma observação
E no valor acima, maior, você não foi considerada a folha de pagamento da educação custeada com recurso próprio. Porque a folha de pagamento, ela é contabilizada, empenhada no mês e ela é paga no mês subsequente, no início do mês. Então, no caso aqui, tem mais o valor de R$ 1.765,68, que é despesas de pessoal custeada com recurso próprio na educação, né, que não está nesse montante aqui de R$ 1.267.000, porque ela foi paga no início do mês subsequente. Aí, se você considerar esse R$ 1.768, a despesa passa a ser de 23,78%. Em cima era 23,75, né? Mais esse R$ 1.765, ela passa de 23,78. É o percentual que foi gasto na manutenção do desenvolvimento do ensino do município. Dando sequência, no anexo 3 agora, a gente evidencia a aplicação no Fundeb, ou seja, o que o município arrecadou, né, do Fundeb, o fundo transferiu para o município, e qual foi o montante total de gastos que o município realizou. Então, o valor transferido ao município no primeiro quadrimestre, isso transferido do fundo, né, de educação, foi de R$ 743.499,33. Desse valor, o executivo é obrigado a gastar 60% em profissionais de pessoal docente, o professor que está em sala de aula, né? Então, desses 743 mil, o executivo tinha a obrigação de gastar R$ 446.099,59 com esses profissionais. E o valor efetivamente arrecadado foi R$ 483.284,77. Ou seja, a gente tinha que ter gastado 60% e a gente acabou gastando 65%. A gente cumpriu com essa exigência legal de gastar os 60%, inclusive excedeu os 5% acima do que a gente teria que ter gasto. Continuando ainda no nosso relatório da audiência, a gente evidencia aqui a aplicação dos recursos na saúde também. E é uma exigência imposta também pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a gente está colocando as receitas municipais que sofrem incidência para efeito do cômputo de aplicação mínima em ações de saúde, que são decorrentes de impostos de transferência, além de outras receitas decorrentes de impostos. Essas receitas totalizaram no primeiro quadrimestre um montante de R$ 5.336.317,17. É o mesmo montante também que você leva em consideração para a educação em si. Então, desse montante aqui, no mínimo 15%, né, o executivo teria que ter gasto na saúde. Mas, na verdade, o executivo gastou mais, ele gastou 19,69% nesse primeiro quadrimestre. Os 15% em valor representavam R$ 800.447,57. O executivo, na verdade, ele aplicou R$ 1.051.075,40. Tá? Acabou excedendo em 4,69%, além da exigência imposta pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Dando continuidade ainda, a gente evidenciou também aqui o total de restos a pagar, que significa despesas do ano de anos anteriores que não foram pagas, ficaram para ser pagas no exercício atual. A gente colocou aqui,
total de restos a pagar oriundos do exercício de 2014. Ou seja, são despesas de 2014 que não foram pagas em 2014 e ficaram para ser pagas agora em 2015. Ou em exercícios posteriores, ou cancelar, se for o caso. Né? As despesas processadas, ou seja, liquidadas com nota fiscal, que ficou de 2014 para ser pago em 2015, somam um montante de R$ 1.046.984,40. E as despesas não processadas, significa que não tinha nota fiscal ainda, não liquidadas, que ficaram de 2014 para 2015, somou um montante de R$ 2.324.665,02. Então, somando aqui as despesas processadas e as não processadas, somando os dois, deu um montante de R$ 3.371.649,52. E a gente colocou embaixo o montante que foi pago. Restos a pagar processados, liquidados, né, com nota fiscal, pagos em 2015, R$ 1.046.046.342,08. Ou seja, tinha ficado de restos a pagar R$ 1.046.984. E até o primeiro quadrimestre já tinha sido pago R$ 1.046.342. Um pouquinho menos dessas despesas liquidadas. E os restos a pagar não processados, ou seja, que em 2014 não houve tempo hábil para se emitir a nota fiscal, mas era uma despesa líquida e certa, então passou para 2015, mesmo sem nota fiscal. Então, essa despesa não liquidada, que a gente chama não liquidada, em 2015 foi pago um montante de R$ 1.183.242,64. Pago boa parte dela, porque o montante que tinha ficado era de R$ 2.324.000. Né? Então, boa parte do montante que ficou de 2014 para 2015, dessas despesas não liquidadas, já foram pagas também até o primeiro quadrimestre. E, para encerrar, a gente colocou as disponibilidades financeiras do município. A gente colocou um montante de recursos que havia nas contas em 2014, no final de 2014, e o quanto que tem agora. Disponibilidade financeira em 31 de 12 de 2014, R$ 6.411.796,72. Disponibilidades financeiras em 30 de 4 de 2015, R$ 5.412.875,46. A fonte, da onde que a gente tirou todas essas informações? Esses relatórios são publicados no sítio www.cif.netgov.com.br. Então, esses anexos 6, anexo 7, se vocês consultarem, é fácil, né, digitando esse endereço na internet, vai direcionar para esse sítio aqui. Vocês vão buscar o município do Ano Brandão e vai ter esses relatórios onde a gente tirou todas essas informações que foram passadas aqui, transcritas nesse relatório. Então, isso posto, a gente conclui que a gente evidenciou aqui o que estava previsto para arrecadar, o que arrecadou, né? E, inclusive, mencionamos também as despesas que por força de legislação, o Executivo tem que concluir, né? Que são despesas máxima com o pessoal, despesa mínima com educação e despesa mínima com saúde. Espero ter sido claro. Se tiver alguma dúvida também, a gente possa ajudar à disposição. Se alguma dúvida que não faz parte da pauta aqui, que é a demonstração fiscal, você também pode fazer ou por escrito, que a gente levanta na prefeitura os dados e estaremos passando para vocês também. Senhor presidente. A palavra ao vereador Antônio Marcos Martins. Boa noite a todos, né, primeiramente. Boa noite. Boa noite, Arnaldo. Obrigado
pela explanação. Aqui no anexo 6, primeiro quadro, né? No início da explanação do relatório aqui, a gente nota aqui uma diferença menor de arrecadação de mais de R$1 milhão. Vamos ver aí arredondar R$1 milhão. Né? No primeiro quadrimestre. No primeiro quadrimestre. É algo considerável. Eu tenho um relatório aqui, comparando o Fundo de Participação dos Municípios, que, cá para nós, boa parte da nossa arrecadação vem do FPM. Grande parte. Né? Não é isso? Para não dizer a maioria, a grande maioria. Né? Eu tenho um comparativo entre fevereiro, março, abril, em relação a 2014 e 2015. Então, vou começar aqui, qual que foi a diferença? Janeiro e fevereiro e abril foram negativos, 2015 em relação a 2014. Arrecadou menos. Arrecadou menos. Março, no entanto, teve uma arrecadação positiva. Então, fevereiro arrecadou a menor 27 mil, falando de forma redonda, para facilitar. Fevereiro arrecadou a menor 15 mil apenas, né, que a gente dá R$42 mil, em média. Vamos colocar 43 mil. Né? Aliás, só foram esses 2 meses. Então, deu R$42 mil, 43 mil. Março e abril foi positivo a arrecadação da FPM em relação ao ano passado. Somando aqui 109 com mais 83, aí vamos dizer R$190 mil a mais. Qual que é a diferença? Qual que é o motivo dessa arrecadação a menor no primeiro quadrimestre de 2015, sendo que o FPM em relação a 2014 foi positivo? Que ele é o cargo-chefe da nossa arrecadação. É que você fez um estudo específico do FPM. Aí teria que se fazer um estudo para cada receita específica, no caso CMS, PVA, IPI, as receitas tributárias, né, também. E para a gente saber realmente onde está havendo esse déficit de um ano para o outro, né? Poderia ter relação isso com a receita de convênios? Também. Porque os 2014 foi um ano eleitoral. Um ano eleitoral. Com certeza isso daí impacta positivamente na receita do município. É um ano em que geralmente tem uma história de se celebrar mais convênios para o município, né? Por conta de ser um ano eleitoral, né? E isso realmente pesa nessa arrecadação. Impactua positivamente, né? Aqui no anexo 9, no quadro 2, traz receitas de operação de crédito também. Se você fez operação de crédito financiamento, nem houve, em 2014 teve financiamento para rodoviária, né? Financiamento para aquisição de veículos. Sim. Aproveitando aí dá impacto também na arrecadação. Dá impacto. Até aproveitando a questão da sua operação de crédito aí, no caso, empréstimo, eu tenho aqui um anexo demonstrativo 10 do anexo de metas fiscais da LDO 2016. E aqui traz que a previsão para 2015 é 200 mil de empréstimo. Para 2016, 1 milhão em empréstimos. 2017 repete o mesmo valor, também 1 milhão. E 2018, 820 mil. No entanto, a gente deve lembrar que a atual gestão ela tem em vigor até 2016. Agora, e mesmo assim, eu estava dando uma olhada aqui sobre a questão do resultado primário, a previsão no demonstrativo 12 do resultado primário, traz que o resultado primário para 2015 já veio negativo. E isso é complicado. O resultado primário tinha que ser positivo. Porque o resultado primário indica que, se ele vir negativo, se ele vem negativo, indica-se que está gastando mais do que se arrecada. 2015 trouxe um resultado negativo de 913 mil. 2016, um resultado negativo de R$ 331.500. E 2017, um resultado negativo de 353 mil. Agora, você pega o resultado primário, pelo que está no demonstrativo, negativo, e eu pego o resultado nominal positivo, está invertido. Está invertido. Primeiro é o seguinte, a operação de crédito é uma ferramenta que todo prefeito, vamos dizer assim, lança a mão, porque realmente é difícil para você realizar
tudo que está em pauta, está no plano de trabalho do prefeito, se você não lançar a mão de operação de crédito, fica difícil você estar concluindo, você está trabalhando. Então todo mundo lança a mão de operação de crédito. E a operação de crédito, o valor dela é um valor alto. Eu não vou, se eu não me engano, eu posso estar cometendo aqui, mas acho que é 2/3 da receita corrente líquida. É um valor alto que você pode contrair despesa, entendeu? Mas quando você contrai financiamento, aí o seu resultado primário, ou seja, você vai ter também mais dívida para você estar contraindo mais dívida. Exatamente. A dívida é dividido, você não contrai com um exercício só. Geralmente a operação de crédito você faz para 4, 5 anos. 4, 5 anos. Certo. Mas você vai estar contraindo dívidas, né? Perfeito. Porque esse valor contraído, né, de empréstimo, de operação de crédito, tem que ser pago. Né? Na verdade, esse valor tem que ser pago, aliás. A LDO é uma ferramenta que você faz, mas é uma previsão que você faz. Sim. Não significa que isso vai se concluir, é uma previsão que você tem. Inclusive, você tendo por base números de exercícios anteriores, entendeu? Mas não significa, por exemplo, 2014 houve operação de crédito contra a dívida, não significa que 2015 vai haver. Sim, mas só tem previsão. Você tem previsão, né? Então, assim, é uma previsão. Mas foi boa essa observação e a gente também vai estar observando isso lá. Eu quero fazer uma pergunta que daí é pertinente a todos nós. Contração de operação de crédito depende de aprovação legislativa. Concorda? Pelos números que se espelharam aqui, principalmente no gasto com o pessoal, eu até anotei aqui, circulei, que já veio anotado, março e abril de 2015, né? Você pega abril de 2015 teve um percentual de 54,63%. Março teve um percentual de 52,72%. Portanto, abril já passou do limite máximo. Porque o 51,3% é o limite prudencial. Não é isso? O limite de alerta, limite prudencial e limite máximo. Né? Aí, fazendo o balancete dos últimos 12 meses, deu 51,62%. Já está acima do limite prudencial. Ou seja, uma pergunta aí até bastante, que serviria para todos nós, pertinente a todos nós. Vamos dizer que venha para nós aqui um projeto de lei que nos solicite uma operação de crédito interna no valor de, por exemplo, para o ano que vem, que já que está com previsão de 1 milhão, de 800 mil. Pelos números que se assemelham, que se espelham aqui, a gente tem que ficar bastante atento para poder aprovar esse empréstimo. Na verdade, quando você faz, eu mencionei para vocês, se você faz o cálculo de despesa compensal, você leva em consideração a receita corrente líquida. Mas na receita corrente líquida, receita de capital, inclusive de operação de crédito, ela não compõe. Não compõe. É só transferência, receita corrente, transferência e receita de impostos. Né? Então, assim... Mas mesmo assim seria teria que ter uma análise mais profunda. Tem que ter uma análise. Acho que todo projeto de lei tem que ter que analisar mesmo com bastante cautela e buscar informações e números, né? Ainda mais quando se trata de empréstimo contraído para uma futura gestão. Né? Geralmente ele ultrapassa a gestão atual, né? A operação de crédito. Geralmente. Certo. Mas foi uma observação boa com relação ao anexo 10, a gente também vai estar revendo isso daí, tá? Pode ser, inclusive, muito para a gente estar, vocês fazendo como você fala, quando tem um projeto, você faz um legislativo, vota com... Pode suprimir, pode modificar. Pode modificar. É uma emenda, né? Uma emenda, isso. Uma emenda. Eu fugi a palavra. A emenda. Pode ser até o passivo de uma emenda, a gente vai estar averiguando esse anexo 10. Tá. Mas como eu falei para você, a LDO realmente, inclusive, é uma lei que você faz uma previsão, observando valores de exercícios anteriores, mas que não é certeza que vai se efetivar naquilo que está.
Outra coisa, essa é uma questão de dúvida. Já ficou bem claro que aqui na área de educação não se aplicou o percentual mínimo determinado pela Constituição, né? Não se aplicou. Aí, embaixo veio falando sobre a questão do Fundeb, transferência do Fundeb, aí se respeitou o percentual mínimo de 60%, aliás, aplicou-se 65%. Uma pergunta que eu sempre tenho uma certa dúvida sobre isso aqui. O valor aplicado do Fundeb impactua naqueles 23,78% do Departamento de Educação ou é algo distinto? Algo assim que não impactua lá para aumentar aquele percentual? Uma boa observação, uma boa pergunta que o senhor fez. Na verdade, o valor que compõe o fundo, ou seja, ele é debitado nas receitas, automaticamente debita na receita e vai para o fundo. Por exemplo, esse ano, todos os anos, o município de Marmandão tem uma perda grande com relação a isso. Porque esse valor já debita automaticamente na receita e vai para compor o fundo. Aí o fundo repassa para o município com relação ao número de alunos. E quando você tem pouco aluno, que nem em Marmandão, não é que é pouco, mas o número de alunos com relação ao que você enviou para o fundo é menor, a transferência é menor. Então a gente, esses anos, está tendo um prejuízo na composição do fundo, porque é debitado um valor bem maior e na hora que o fundo repassa para o município, ele repassa com o fundo, com um valor conforme o número de alunos, né? Quando debita esse valor, respondendo a sua pergunta agora, quando debita esse valor nas receitas, automaticamente nas receitas do município, esse valor debitado, ele leva em consideração para você fazer o cômputo dos 25%, quando debitou. Certo. Então esse valor de R$ 446.099,59 estão computados naqueles 23,70%. Não, o valor que está não é nem os 46, é o valor que debitou. No caso, assim, que nem eu falei para você, o valor debitado é maior do que eles repassam. Sim. Se debitou 500 mil, aquele 500 mil, ele se leva em consideração para fazer esse cálculo do compro no ensino. Os 500 mil. Certo. Né? Depois, o que pagou com o Fundeb, a gente tem que observar só se gastou o mínimo de 60% com o professor em sala de aula. Mas aí, no caso, tem uma conta que, infelizmente, o município vai perder realmente, que perde os dois lados. Primeiro, perde pela questão que já é automaticamente retirada da receita, né? E depois transferido para o número de alunos. Eu não queria falar em números porque eu não levantei, mas sempre, primeiro quadrimestre, eu acho que chega na casa dos 500 mil a perda do município. E outra questão, né? Nós temos aqui, por exemplo, que o ensino fundamental, por lei, já deveria ser assumido pelo município, né? O prazo final, salvo engano, 2016. Ou seja, sobraria apenas para o Estado o ensino médio. Mas não é o que ocorre. Por exemplo, nós temos ensino fundamental, anos iniciais, por exemplo, o quinto ano, o quinto ano, que faz parte do ensino fundamental dos anos iniciais, ainda se encontra na rede estadual, o que também é um prejuízo. Ou seja, nós de uma forma ou de outra a gente está perdendo, ou seja, o município está perdendo. Porque o que era para pertencer para a rede municipal, consequentemente aumentar a transferência do Fundeb, não ocorre. Estamos perdendo em todas as faces nesse caso. Eu quero crer que após construir essa nova escola, e inclusive tem projeto do executivo também de construir creche, aí você aumentando esse número de vagas no ensino infantil e no ensino fundamental, aí essa diferença, a tendência é dar uma equilibrada, né? Eu creio que quando isso vier a acontecer, vai dar uma equilibrada nessa questão do Fundeb. Sim, essa perda será sanada pelo menos em parte, né? Em parte. Ou totalmente, dependendo do número de vagas que abrir, né? Que se abrir. Entendido. Da minha parte, ok, né? Vereadora José Raimundo de Castro. Boa noite a todos. Boa noite. Bom, mas aí com o decorrer aqui com o Marquinhos, já foi, com o vereador Marcos, já foi liberado. Agora, quanto a realmente a arrecadação do Fundeb, a gente vê com tristeza isso, né? Porque não só do Fundeb, que eu vejo o seguinte, o imposto é municipal, tá certo?
o imposto sendo municipal, o que tem combatido é isso, né? Recolhe-se no município, vai para o Estado, 70% disso, falta só um pouquinho para quem não está acontecendo. Você arrecada ele, o FUDEB vai para lá, vem, porque o Estado tem os alunos na rede estadual, o município perde R$500 mil entre aspas, isso não é um valor exato, né? É um prejuízo enorme para o município, né? Não foi esse fundo de manutenção da educação, né, o FUNDEB, ele foi instituído pela União, então não tem como mudar isso, né? Então, a composição dele, né, que é parte da receita que é subtraída dos municípios, não tem como mudar isso. O único jeito de mudar é equilibrar, conforme a gente falou mesmo, aumentando o número de vagas e o número de alunos matriculados. E também aumentando esse número de vagas, a gente tem acompanhado há vários anos isso aí, é o seguinte, são os limites, as delimitações das divisas aí dos municípios, né? Temos aí as Valditas, aí frequenta para Inconfidentes, para cá, às vezes vai para União, nós temos lá que vai para Socorro. Então, tudo isso também o município tinha que fazer um trabalho em cima disso, para esses alunos do município estarem estudando no município, porque realmente os municípios querem puxar a brasa da sua sardinha, né? Tem muito disso aqui no nosso município, entendeu? A gente sabe disso, tem aluno que vai para Inconfidência, é do nosso município, tem um aluno que vai para Munhoz, é do nosso município, e vai para Socorro, que também é do nosso município, e de Montião, entendeu? Que também tem. O município, criando essas vagas, tendo uma escola, né, de qualidade, né, inclusive rede física, tudo de qualidade, eu creio que os nossos alunos que estão próximos da zona rural vão querer, né, profissionais, né, treinados. Aí a tendência é que a gente aumente esse número de vagas de alunos. Só uma observaçãozinha aqui, queria ver se eu fiz uma conta, se eu estou correto ou não. No anexo 11, restos a pagar. Certo. De 3.371, vamos arredondar aqui, né? 3.370, aí você já vai restos a pagar processados, liquidados pagos em 2015, 1.046. Restos a pagar não processados, liquidados pagos em 2015, 1.183. 1 milhão. Então, de 2.324 menos o 1.183, e também já reduziu 1.046. Restos a pagar ainda de 1.041. É isso? Tem. Então, existe uma dívida de 1.041 Tem. restos a pagar. Tem algumas medições, por exemplo, de obras, se não me falha a memória da própria rodoviária da escola, que ficou contabilizada ali, aliás, ficou contabilizada a despesa, né, e aguardando a medição, a assinatura do dinheiro na medição e tal. Então, desse valor ainda tem Então, desse valor de 5.412.000, nós temos que descontar aqui 1.045.000, que seria o saldo que hoje a gente teve. Inclusive, esses 5 milhões aqui, que está em caixa aqui, eu não sei se eu falei, se eu não falei, foi falha minha. É um montante total dos recursos do município, quando na sua grande maioria é recursos vinculados, ou seja, recursos já destinados, parte para a educação, parte para a saúde, seus convênios, os cursos do FNDE, que vem para PENAI, PENAT, PDDE, IQES, são vários recursos, saúde também, né, PAB, saúde da família, PSF, então são inúmeros recursos vinculados. E esse saldo total aqui já está todo incluído. Inclusive o recurso próprio também, que é o recurso que origina das receitas de tributário. O recurso próprio do município é o recurso que o prefeito pode gastar livremente. Me permite? No caso, já que essa receita própria, questão de convênios, transferências próprias de fundos, por exemplo, né? Fundo da educação, fundo de saúde, você tem mais ou menos dentro desses 5 milhões, já também tirando-se 1.041.000 que tem de restos a pagar,
Você tem mais ou menos uma noção do que é receita própria, do que é dinheiro próprio do município? Assim, uma prévia, algo assim superficial, você consegue? Não consegui falar para você. Inclusive, esse resto a pagar também, eu quero ver que grande parte dele também é recurso vinculado. Sim, é recurso que estava em caixa, porque em 31 do 12 tinha 6.411 lá. E também, na sua grande maioria, de recurso vinculado. E esse resto a pagar também, quero ver que a grande maioria também vai ser de recurso vinculado. Se colocarmos na pauta a questão, por exemplo, da rodoviária, os dois o empréstimo junto ao BDMG, né? A questão do asfalto, transferência do governo, boa parte do governo estadual, que esse dinheiro deve estar em conta, né, nas receitas do município, né? Você tem o asfalto, por exemplo, Estância Vieira, aí sim, recurso municipal, né? Você pega, por exemplo, os 100 mil reais, os 102 mil reais do Estância Hidromineral, transferência de convênio. Então, eu entendo que esses restos a pagar que estão aí constados, né, já é recurso vinculado de transferência do ano passado, pelo que me consta. Se os senhores quiserem, a gente pode fazer um levantamento mais apurado, decidido o que é, né, desse montante de resto a pagar, o que é vinculado, o que não é. Se pudesse, por gentileza, nos enviar também quais desses restos a pagar, quais empresas que ainda estão a receber desses restos a pagar e qual o valor de cada um. Eu acho que vocês têm essa condição. Amanhã mesmo a gente está levantando isso aí para vocês. Agradecido. Bom, aqui o percentual da educação não foi atingido, mas ele é contabilizado 25% no anual. No ano. Isso não implica em penalidade, nada, né? Mas pode estar demonstrando aí que já uma certa cautela, né? Sim. Porque Estamos no primeiro semestre. para não chegar no final do ano, tem que fazer um gasto para atingir os 25% e de repente esse gasto não seria nem o ideal, o que estaria se precisando realmente. Né? Eu digo isso porque aqui no município, não sei se aconteceu ou não, mas em outros municípios pequenos, quando tinha problema, chegava em novembro, dezembro, essa margem de 25%, o pessoal, geralmente, as executivas acabava adquirindo veículos e tal. Tudo bem, veículos, a educação também, mas às vezes não é aquilo que a prioridade do momento, você entendeu? Então, essa é a preocupação, né? Porque, inclusive, isso acontece na área da saúde, do Estado, do município também, quando atingir os 15%, vai lá e compra carro. É o jeito mais fácil de se fazer atingir a meta comprando um veículo, você consegue atingir a meta, mas às vezes não é isso que você precisa, né? Às vezes no mês aqui na educação está precisando de outras coisas, então seria... Isso também acontece quando a folha de pagamento, por exemplo, atualmente, ela está sendo, nesses primeiros meses, custeada quase que toda com recurso do Fundeb. E você pode fazer isso. Se você quiser pegar o 100% do Fundeb e pegar tudo no folha, você pode. Entendeu? Agora, vai chegar um dado momento que esse recurso do Fundeb que está vindo não vai dar para cobrir mais essa despesa de pessoal da educação. Aí a gente vai ter que entrar com o recurso próprio dele, aí é onde vai aumentar. Isso sempre acontece. Outra coisa só, aqui para encerrar, aqui as contas, aqui o CIF Network. Até você fez aqui no mês de abril também, está aqui incluído, né? Eu até fiz a indicação aqui na semana passada, na reunião, que eu entrava lá no CIF Network e estava desatualizado, estava só dia 9 de abril. Não, o CIF Network agora hoje mesmo eu entrei lá, tinha mais. Então, não, hoje até tentei com o Valdir, né? Hoje a gente viu lá, estava ok. Mas qual foi o motivo desse atraso lá, dessa... Na verdade, você puxava, inclusive semana passada que eu vim para cá, eu tive esse relatório, eu sempre acompanho lá, né? Aí até pedi aqui da plenária, né? O presidente Joaquim, acho que ele falou com vocês lá, eu pedi atualização. Porque lá, pelo menos, você acompanhando, acho que no final que você vem aqui para esse relatório, aqui, você está com ele já. Aí, houve esse atraso, não sei, foi algum motivo técnico? Pode ter havido atraso, porque às vezes quando você altera algum dado da receita ou despesa, entendeu? Você tem que
esperar fazer essa alteração para depois publicar, porque senão você publica uma coisa que não é realmente o que realmente da execução. Eu fiz comentário há mais de 30 dias atrás, mas tudo bem. E às vezes é a questão também a questão da informática, às vezes você gera, o Valdir está sempre a par disso, pode ter vivido isso também. Você gera um arquivo para publicar e ele dá que gerou, você publica, achando que publicou, depois você vai vendo publicou. Você sabe, essa questão de software veio para facilitar, mas tem hora que, eu confesso a vocês que tem hora que acaba, sabe, você confiando e... Eu fico agradecido. Obrigado. Eu que agradeço a atenção de todos. Tenham uma boa noite. Só para encerrar, na última explanação, na última audiência pública que teve aqui, em relação ao último quadrimestre de 2014, né, que foi ocorrida, se não me engano, em fevereiro de 2015, eu perguntei para a contadora Isabel, na oportunidade, sobre a questão do salário dos motoristas da educação. Se esse salário poderia ser utilizado, que na época demonstrou-se 64% do gasto do Fundeb, ou seja, ainda se tinha 36%. Não é que tinha, gastou 64%, com certeza esses outros 36% foi utilizado em outras situações. Aí eu perguntei para ela se poderia, essa sobra, esse restante, poderia incrementar o salário dos motoristas, que foi uma reivindicação deles. E ela respondeu positivamente. Vossa Senhoria agora também corroborou, afirmou que quase parte da folha de pagamento do Departamento de Educação está sendo feito com o Fundeb. A maioria. Nesse primeiro quadrimestre, quase que total. Quase que total. Está sendo puxado com o Fundeb. Tá. Essa questão do salário dos motoristas, essa incrementação do salário deles poderia ser feito pela questão do Fundeb? Olha, eu creio que não. Porque o Fundeb, você pode usá-lo com professores que estão em sala de aula, né? E no caso do motorista, bom, 60%, que é o mínimo, você tem que aplicar em sala de aula. Agora tem os outros 40%. Esses 40% você está falando para incrementar o salário? Isso. Eu creio que não, mas não é certeza. Vou ter que levantar para você. Agora, no caso, incrementar o salário dos docentes seria possível. Seria. Certo. Não, por gentileza, só para efeito de esclarecimento. Não é nem esclarecimento, é a minha preocupação também. Acho que o vereador Antônio Marcos Martins mencionou 21% na educação, que não atinge o que é a Constituição. Mas aí eu até perguntei para alguns chefes do departamento de outros municípios, eles falaram que às vezes isso acontece porque é feita uma média no final do ano. Às vezes em janeiro, por ter bastante dinheiro, gasta 21, e às vezes chega junho, julho, gasta 30, 35, aí é uma média, é isso mesmo? Pode acontecer sim. Porque às vezes pode passar a impressão que o município não está gastando. Até o momento ficou evidenciado aqui que não gastou os 23, mas isso não significa, que eu falei para você, a folha de pagamento, por exemplo, da educação fica em torno de 250 mil, entre 250 mil e 280, mais ou menos. Atualmente está sendo custeado com o Fundeb, né? Então, praticamente quase 100%. Só que vai agora chegar nesse próximo mês de junho, julho, que esse recurso do Fundeb já não vai ter, né? Então o prefeito tem que pagar, continuar pagando os funcionários, tem que lançar mão de recurso próprio. Aí não esse percentual dos 25%. Porque a questão da aplicação dos 25%, todo ano, e a gente já está lá há bastante ano, sempre o município acaba atingindo com maior folga, com menor folga, mas sempre atinge, né? E a gente sempre está atento também com relação a isso. Né? Quando implementar o salário, às vezes até pode, mas devido à lei que tem que ser o plano de carreira, né? De acordo com o plano de carreira, só que tem que ser, são duas faces no caso, né? Incrementa o salário do funcionário, no entanto vai pesar também no percentual da folha de pagamento do gasto com o pessoal. Então, quais os meios que a gente encontra?
cesta básica, auxílio, né? Terceirização do serviço. Terceirização do serviço. O auxílio, por exemplo, o auxílio médico. Isso não impacta na folha de pagamento. Na folha de pagamento, assim, não tem milagre de ser feito. Só tem duas soluções. Ou a receita aumenta, você aumenta a receita, a receita líquida aumenta, aí a porcentagem aumenta. Ou você diminui o servidor, os números de servidores. Exatamente. Eu vejo que o Banco Brandão, assim, para encerrar da minha parte, eu vejo que o Banco Brandão tem as duas fases para fazer. O aumento de receita, que boa parte das ações aqui praticadas no município não é arrecadada da maneira que deve, e do outro lado a questão do servidor. Com relação à despesa com o pessoal, a gente às vezes vai participar de algum curso e a gente acaba conversando com outros colegas. É uma preocupação e um problema que é meio que geral, assim. Porque os recursos do município, a cada ano o Estado está sobrecarregando o município, de obrigações que teria que ser do Estado, está passando para o município, sendo que a receita do município não acompanha. Então, tem vários municípios com problema, até que já extrapolaram 54%. Aí complica muito. Daí vai ter que fazer um ajuste para que nos próximos anos, tem que fazer um ajuste perante o Tribunal de Contas, que nos próximos anos ele vai gastar bem menos para compensar o que gastou a mais aqui. Isso. E realmente, você disse, o Estado e a Federação, né, faz isso. Na área da saúde, cria-se o programa, joga-se a responsabilidade no município. A educação cria-se o programa, o município tem a contrapartida. Isso sempre a contrapartida do município é maior do que a do Estado, né? Tanto é que você vê pelos e-mails que vem aí, os valores transferidos para a educação e a saúde. São valores irrisórios, né? Então, infelizmente, o município está sendo penalizado. Todos os municípios brasileiros estão nessa dificuldade. Tanto é que os prefeitos estão apavorados, né? Verdade. Tem até uma música do Raul Seixas, Mamãe Não Quero Ser Prefeito, que eu posso ser eleito. É a música mais cantada hoje. Brincadeira, aí já é só para... Boa noite a todos. Até Nina, bom dia. Cláudia, seja bem-vinda. Seu João, vice-presidente, demais vereadores, e Arnaldo, né, obrigada pela explanação. Eu tinha algumas dúvidas e acabou que me decorreram. Os vereadores estavam perguntando. E a dúvida minha também, é uma preocupação minha também, porque e estava dando uma olhada no sítio NetGov, que até você já explicou, que a previsão aí da LDO para 2015 e o certo do resultado primário nominal, isso, o resultado nominal ser negativo, então sinal bom, né? E aqui está constando como positivo, e era uma preocupação minha também. Aí, como você falou, que é uma previsão, né? Não é uma coisa certa, e depois pode ser mudado, né? Pode ser diferente. E caso o município não contrair também operação de crédito, essa previsão vai ficar diferente, vai passar a dar negativo. Então, também nesse anexo 6 também a questão aí de ser, o quadrimestre também de ser a menor aí de 1 milhão. Então, era também uma preocupação minha, mas tudo bem, você explanou muito bem, explicou, né? Tirou todas as dúvidas aí do pessoal. E nós temos a agradecer. Eu que agradeço sempre a receptividade que a gente tem tido aqui na casa, e que espero poder ter contribuído aqui para alguns questionamentos de vocês. Estamos sempre às ordens. Obrigado. Obrigado. Ministro, senhor presidente, com a palavra. Vereador João Francisco. Boa noite, querido vereador, senhoras vereadoras, boa noite. Senhor Arnaldo Evangelista, muito obrigado por estar aqui hoje fazendo um encontro muito bonito na prestação à Aliança Pública. Boa noite, Cláudio, boa noite, Dina. A nossa amiguinha também daqui, minha enteadinha aqui junto também, né? Então a gente agradece.
Mas eu quero deixar bem esclarecido aqui o que foi bem explanado aqui, você explanou muito bem, a gente acompanhou do começo ao fim, e eu acho que é muito importante isso aí, são de meses e meses, 3 meses que faz isso aí, foi bem colocado, muito obrigado, gostei muito, viu? Parabéns. Obrigado. Declaro encerrada a reunião e convido a todos os presentes para aguardarem alguns instantes para a assinatura da ata. Boa noite.